Muito bem, muito bem, muito bem. Estava eu gravando as aulas para o meu curso de Aprenda a Testar Aplicações JavaScript, quando eu me deparei com um pedacinho dele que eu achei que poderia virar um screencast. Então, é o que eu vou trazer para vocês neste vídeo. O que você vê na sua tela é uma aplicação desenvolvida com React, mais especificamente com o Next. E aí, para a fonte de dados de produto, eu estou utilizando o Mirage.js, no qual eu configurei alguns dados fictícios. Você pode ver aqui um lorem ipsum como nome de cada um dos produtos. E só. Ok? E então, agora qual que foi a necessidade? O que foi que me deu aquele clique que eu falei, bom, isso pode virar um screencast? Eu cheguei num ponto que eu não tenho mais como continuar gerenciando o meu state de forma local. Para a lista de produtos, tudo bem. Mas, no caso do cart, eu preciso interagir com o cart de diversos pontos da aplicação. Então, chegou a hora de ter uma store, uma fonte de dados que pode ser acessada e modificada de qualquer ponto da aplicação. O primeiro impulso seria ir para o Redux, mas eu evito usar Redux, pois eu acho muito chato de trabalhar com ele, tanto a sua configuração como o trabalho em si. Então, eu já venho usando há algum tempo uma solução chamada ZooStand, que é uma fonte de dados, mas você insere dentro dos seus componentes utilizando um hook, React Hook. Então, isso torna tudo muito conveniente, e é o que nós vamos fazer a implementação agora. Então, eu tenho ali três situações. Primeiro, quando eu clicar neste botão aqui, eu quero que o cart abra ou feche. Já quando eu clicar nesse daqui, o cart será fechado, e por fim, quando eu clicar em qualquer um dos botões para adicionar um produto ao carrinho, caso o carrinho esteja fechado, ele deve ser aberto. Então, vamos fazer isso agora. Eu já tenho ali, dentro da pasta Store, Cart, um index.js. Eu tenho aqui uma suite de testes, já com todos os testes que podem ser necessários, podem não, que são necessários para a implementação da Store. E aí, nós vamos começar a codificar isso aí no estilo TDD. Então, primeiro, eu vou tirar o to-do e fazer a implementação deste primeiro. Bom, vamos primeiro, antes de mais nada, revisar o que eu já tenho aqui, porque eu tenho alguns imports, eu tenho duas variáveis, eu tenho before each, after each. Então, vamos lá. Primeiro, os imports, nada demais. Eu tenho o render hook, da Testing Library React Hooks, porque os hooks eles são um pouco mais difíceis de serem testados, porque apesar de ser apenas arquivos JavaScript, eles devem rodar dentro de um context especial, que é um function component do React. Então, o pessoal que fez a Testing Library criou essa biblioteca que nos permite facilmente testar React Hooks. Muito bem. Aí eu trouxe a própria unidade que será testada, que é um React Hook, e Make Server do meu Mirage Server. Se você não tem ideia do que é o Mirage, eu tenho aqui nesse mesmo canal dois screencasts que mostram exatamente como configurar, como utilizar e principalmente quais as vantagens de você adotar o Mirage.js. Muito bem, aí eu criei duas variáveis aqui fora dos testes para que elas possam ser acessadas dentro de cada teste, e aí antes de cada teste eu faço o setup do server, para que eu tenha um server novinho, e aí depois de cada teste eu dou um shutdown no server. E por fim, eu pego uma instância do meu useCartStore, aí eu utilizo o render hook, ele vai me devolver um objeto chamado result, e aí em cima desse result que eu vou fazer as minhas assertions, e vou também acessar e executar as actions. Muito bem, então o primeiro teste deve retornar state.open igual a false. Então, só colocar aqui uma assertion. Ao salvar, eu espero que esse teste falhe. Afinal de contas, não há nenhuma implementação. Muito bem. Expect. Ok. Não há nenhuma implementação e aí useCartStore is not a function. Muito bem, então vamos satisfazer isso daqui. Cannot read property state of undefined. Muito bem, aqui eu já vou começar a fazer a implementação da Store.
Eu vou salvar, nós vamos ver se o teste passa e depois eu vou explicar o que eu fiz. Muito bem, primeiro teste passando, eu vou só garantir que não é um falso positivo. Não, não é um falso positivo, pois eu estava esperando false e eu recebi true. Perfeito. Então o que eu fiz aqui? Primeiro, importei apenas um método, create, da biblioteca ZooStand. Aí, a minha store ela vai ser o retorno do método create, que eu passo uma função de callback, e aí a própria ZooStand vai me colocar o método set, que nesse momento eu não estou utilizando, pois eu não estou modificando o state, eu estou apenas declarando um estado inicial aqui, e isso já é suficiente para fazer o teste passar. Vamos agora ver o próximo teste. Bom, temos ali a implementação e deste lado o teste falhando. Cannot read property toggle of undefined, ou seja, isso aqui está undefined. Muito bem, então vamos tratar da implementação, mas antes vamos entender as ações dentro do teste. Primeiro, eu faço uma assertion assegurando que o estado inicial é falso. Aí dentro do act, e isso é importante, este act é provido pela Testing Library React Hooks, nós precisamos chamar o toggle. Toda vez que nós interagirmos com uma action, que a gente executar um dos métodos, a gente precisa colocar dentro de act. Aí eu faço uma assertion, garantindo que, nesse caso, open é igual a true. Por fim, eu repito a operação e eu faço uma assertion de que o open igual a false. Então, vamos implementar isso daí. Implementação feita, eu vou salvar. Se o teste passar, então eu vou explicar o que está acontecendo. Muito bem, teste passando, eu vou só forçar aqui algo que eu sei que vai quebrar os testes, para ver se não é um falso positivo. Ok. E agora vamos à explicação. Bom, criei uma propriedade actions e ali dentro uma propriedade toggle, que é um método. Este método vai retornar o set, e aí o set ele é utilizado para modificar quem? O state. Por que eu preciso usar o set? Para garantir a reatividade. É através do método set que a ZooStand garante que os seus componentes serão renderizados novamente toda vez que uma informação for modificada. Então o método set recebe de quem? Da ZooStand, uma referência a isso tudo aqui. Tá legal? Então, ele vai retornar quem? O state. Isso é importante. Ele recebe tudo, tá ok? Mas ele retorna isso daqui. Então, eu estou retornando state open igual ao contrário de store state open. E aí, isso faz com que o toggle seja feito. Muito bem. Vamos então ao próximo teste. Vamos entender a implementação do teste para depois partir para a implementação do comportamento. Primeiro, eu criei uma lista de 2 produtos utilizando o Mirage Server. Ok. Aí eu fiz assertions iniciais. Eu quero que o state esteja, como o state open esteja falso e não tenha nenhum produto no array de produtos, que ainda não existe. Por isso, isso daqui. Muito bem. Aí dentro do act, eu percorro a lista de produtos e para cada um deles eu executo a action add. Por fim, eu faço uma assertion de que o state open igual a true, e isso é importante. Lembra que eu falei que quando clicar no botão de inserir um produto no carrinho, o carrinho deve ser aberto? Então eu já estou tratando disso aqui. E aí, por fim, eu quero que o array de produtos tenha um tamanho de products.length. Isso ajuda, se eu quiser modificar aqui depois, eu só modifico ali. Não preciso modificar aqui embaixo na assertion. E
eu preciso complementar aqui, porque eu estou fazendo duas ações. O ideal seria ter dois testes, mas eu acho que nesse caso é ok deixar dessa forma. Então, should add products and open the cart. Não, já está lá. Eu pensei que eu tinha colocado só should add products. Então tá tudo bem. O enunciado do teste está fazendo o seu trabalho. Então, vamos começar a implementação. Primeiro, eu preciso de um array de produtos e ele inicialmente é vazio. Então isso já resolve as duas primeiras assertions. Vamos ver. Na linha 40, current state products to have length 0, undefined. Bom, alguma coisa está estranha aqui, porque o erro está aqui. Vamos ver o que eu tenho ali então. Aham, eu só tenho open igual a false. Bom, então agora chegou a hora da gente introduzir uma nova biblioteca. Por quê? Olha só. Eu tenho o meu state inicial aqui, com open e products. Muito bem. Só que quando eu faço toggle, eu estou dizendo que o state é igual a open, igual a not store state open. Mas eu não estou falando nada de produtos, então o state derivado desta ação aqui, ele não vai mais conter produtos. Muito bem, então agora, dentro da 45, esta falha ela é esperada, porque eu não tenho ainda actions add. Muito bem, mas voltando aqui, se você já trabalhou com Redux, você sabe que a gente tem sempre que espalhar o próprio state para depois modificar somente o que a gente tem interesse. Assim a gente garante que o que já existia no state permanece dentro do novo state. Mas é muito chato ficar fazendo isso. Se eu tenho um objeto mais complexo, com diversas coisas que eu quero modificar, eu tenho sempre que ficar lembrando de preservar o que existia antes. Então, para que a gente não precise ficar lidando com isso, eu vou trazer outra biblioteca aqui, chamada immer, que na verdade é uma palavra em alemão, assim como essa daqui, então é ima, e na verdade não é product, é produce, e aí eu já vou trazer também um método chamado original, ok, e aí aqui nós vamos fazer o seguinte, no set eu vou executar produce, aí eu vou passar ali, ao invés da store, eu vou passar só o state, e aí eu não preciso retornar nada. Ok, o erro continua na linha 45, mas aqui eu já vi então que este método produce, ele já tomou conta de atualizar somente o que foi modificado no state, mas ele preservou tudo que existia anteriormente. Então, é isso que ele faz, ele te permite você modificar só o que você tem interesse e ele cuida de preservar o que existia antes no state. Vamos melhorar um pouco isso daqui. Ok, ele continua falhando na linha 45, mas eu vou digitar menos aqui, tirando estas duas chamadas para fora. Muito bem, então vamos continuar aqui com a implementação. Agora eu preciso um método add. Eu vou salvar, vamos ver se o teste passa. Eu testo falso positivo e aí eu explico o que está acontecendo. Ok, então estamos quase lá, ele está falhando no local diferente. Eu esqueci de fazer o state.open, então state.open igual a true. Tá percebendo como ter os testes antecipadamente ajuda a gente na implementação? Ok, então agora o teste está passando. Deixe-me ver aqui se eu não passar nada, se eu testo o falso positivo. Ok, estava esperando 2 e não tem nenhum. Então a implementação está correta, o teste está testando exatamente o que ele precisa testar. E aí, vamos lá. Vamos seguir então com os testes. Não deve adicionar o mesmo produto duas vezes. Então para isso eu vou copiar.
Deixe-me rodar de forma isolada para ver se eu não mexi com nenhuma outra coisa. Não, é exatamente isso. Então, esperado 1, mas recebeu 2 vezes. Por quê? Eu estou criando um único produto aqui com server create ao invés de create list, e aí ele me dá um produto. Eu estou assegurando que não existe nenhum produto, estou adicionando o mesmo produto 2 vezes, e aqui eu espero que apenas uma dessas vezes o produto tenha sido inserido. Então, agora eu preciso modificar a minha implementação, e aqui eu vou dizer: apenas se o produto não existe dentro da lista de produtos, eu vou adicioná-lo. Mais um teste passando. Agora eu vou tirar o FIT para rodar todos os testes que eu já tenho desenvolvidos. E agora nós temos ali um problema. O que está acontecendo aqui é que eu estava esperando 0 e acabei recebendo 2. Olha só que interessante. Por quê? A natureza deste hook em específico não interessa quantas vezes você execute esse método, ele sempre vai retornar o estado atual da store. Tá? Então, significa que não é porque eu estou criando ou executando o hook uma vez a cada teste que ele terá um estado fresquinho, limpinho. Então, eu preciso fazer o reset manual do hook a cada teste. Então, ao método reset, que neste momento vai falhar, pois não existe. Ok, não existe o reset, então vamos implementá-lo. Muito bem, então agora, depois da implementação, após cada um dos testes, a minha store será resetada, e agora um teste não interfere no outro, tá? A implementação aqui eu só chamei o set direto, pois eu não preciso do set state, e aí o método set, quando utilizado com um objeto, ele vai setar aquela propriedade diretamente. Muito bem, vamos continuar. Nós temos apenas 2 testes antes que a gente coloque isso para funcionar na aplicação. Então agora eu vou salvar, vamos assistir ao teste falhando. Muito bem, pois eu ainda não tenho, product 1 is not defined. Deixa me ver. É product 1. Muito bem, então remove is not a function, mas vamos entender o que eu fiz aqui no teste. Então eu criei 2 produtos e já os extraí em suas variáveis. Aí eu garanti que o meu array de produtos não tem nenhum. Eu adicionei os 2 produtos. Eu garanti que o meu array tem os 2 produtos. Aí eu removi o produto 1. Agora eu estou garantindo que a minha lista de produtos só tem 1 e que o único produto que tem ali é o produto 2, pois aqui eu removi o produto 1. Isso cobre tudo que deve acontecer quando um produto é removido. Muito bem, então agora vamos à implementação. Como que eu testo por falso positivo? Eu vou remover o produto 2. Ok. Então agora eu tenho ali um teste falhando, significa que eu não tenho um falso positivo. Ok, estamos chegando lá. Então agora, por fim, eu vou implementar o clear cart, que é remove all. Eu acredito que isso seja suficiente. Criei 2 produtos, adicionei os 2 produtos
executei a action remove all e aí eu espero que produtos tenha um tamanho de 0. Primeiro vamos ver o teste falhando, pois não existe remove all. Muito bem. E agora a implementação. Ok, todos os testes passando, muito legal. Implementação feita bonitinha com TDD. Todos os testes aqui. Vamos dar uma olhada no relatório de coverage para ver se falta alguma coisa a ser testada. Bom, eu tenho diversas outras coisas que precisam ser testadas, mas o meu interesse é nesse daqui. Então eu tenho 75% de branches e aí eu tenho uma linha que não foi coberta, que é a linha 31. Vamos dar uma olhada o que eu tenho na linha 31. Ah, eu preciso testar isso daqui, ó. O que acontece se o produto não for localizado? Muito bem. Eu quero garantir que a minha lista tenha 2, mas aí eu vou remover o produto 3. E aí eu quero garantir que a minha lista continue com 2, e aí eu não preciso fazer. Mais um passando, e aí agora eu acho que se eu rodar os testes com o relatório de coverage, agora eu acho que eu tenho 100% de cobertura. Ok. 100% de cobertura, então sempre olhe o relatório de coverage quando você acha que terminou de escrever uma suíte de testes. Ok, vamos então agora para a segunda parte do screencast. Bom, chegou a hora então da implementação. Eu já tenho tudo desenvolvido, então agora eu vou começar a integrar a minha store na minha interface. A primeira coisa, eu quero determinar o que faz o carrinho ser escondido ou mostrado. Então eu vou em cart.js, eu não tenho nada além do markup ali, nenhum comportamento, tá? Veja que a função ela está retornando JSX. Então, implementação feita, eu fiz o import, extraí do meu state a propriedade open, e aqui eu estou verificando not open, então eu coloco hidden. Caso contrário, não coloco nada e preservo as outras classes que estão ali. Então, neste momento ele está fechado. Se eu trouxer a store e manualmente modificar aqui para true, eu espero então que esteja mostrado. Se eu voltar para false, eu espero que esteja fechado. Ótimo. Então vamos agora tratar deste botão toggle aqui. Muito bem, então extraí a action da store.actions, já associei ao clique do botão, e aí agora voltando aqui na aplicação, eu vou clicar ali no botão, perceba que o meu cart está abrindo e fechando. Ótimo! Então vamos agora para o botão dentro do próprio cart. Tudo bem, carrinho está aberto, cliquei e fechou. Abri, fechou. Ok, então falta só a terceira parte, que é adicionar produtos ao carrinho. Então vamos lá. Mesmíssima coisa, fiz o import, extraí a action e ali no botão no clique eu estou adicionando o produto que está sendo passado através de uma property. Ok, vamos ver?
Quando eu clicar ali, meu carrinho abriu. E aí, lógico, ainda falta a implementação da lista de produtos dentro do cart, mas eu já sei que quando eu clico, o meu carrinho abre. Então, tá indo bem. Viu que legal? Eu desenvolvi primeiro a minha store, com testes, testei tudo, e aí depois, quando você vai fazer a implementação na aplicação, tudo simplesmente funciona, pois você já garantiu que o comportamento tá ok. Beleza, vamos seguir. Dentro de Cart, eu agora preciso também de Products, que vem do state de Use Cart Store. Eu vou localizar o meu Cart Item. Voltei ali, olha que interessante, meus produtos todos lá. Vou atualizar a página para a gente ver a coisa acontecendo. Então vou clicar primeiro neste daqui, instalar o produto. Neste daqui, instalar o produto. Vou clicar novamente nesse daqui. Ah, temos um problema. O mesmo produto está sendo adicionado mais de uma vez. Vamos entender por quê. Eu vejo que nós temos ali um problema, porque o Mirage ele está sendo chamado diversas vezes. Bom, aonde está isso daí, esta chamada? Ela está exatamente aqui. E aí eu esqueci de algo importante. Este use effect ele está sendo, ele está rodando de forma infinita. Porque eu preciso passar como segundo parâmetro ali um array vazio. E aí aqui no Store eu posso retirar o debugger que eu coloquei ali, porque eu desconfio que agora ele vai funcionar. Ok, uma única vez. Então agora eu vou adicionar este produto, e aí eu vou adicionar este daqui. Ah, continua com problema. Bom, o que você vê selecionado ali é onde está a fonte de problemas disso daqui, ó, que eu estou conseguindo adicionar o mesmo produto várias vezes. E aí, meu teste deveria ter pego isso, mas por algum motivo ele não pegou. Ótimo, nós pegamos e não o usuário da nossa aplicação. O problema é o seguinte, eu preciso utilizar o método original, que vai me dar acesso ao state antes da modificação, e este original ele é provido pela biblioteca IMA, e aí, agora sim eu estou fazendo uma verificação segura de que o produto não está incluído no state original antes dele entrar aqui no set state, ou seja, dentro de produce. Ótimo. Então, eu vou clicar aqui uma vez, cliquei a segunda e agora está tudo ok. Podemos seguir com a implementação. Estamos quase terminando. Eu preciso agora de um novo botão aqui dentro para eu remover o produto e preciso de um botão aqui fora para limpar o cart. Vamos fazer isso de uma vez só. Ok, então eu vou incluir dois produtos, e aí quando eu clicar em Remove Product, ok. Por fim, eu preciso só em Cart, bom, Cart Item, deixa eu tirar o Product, só Remove, para ele ficar ali dentro das fronteiras daquela linha. Ok, então muito bem. E aí, quando eu clicar em Clear Cart, o cart está limpo. Por fim, eu tenho aqui a lista de produtos e aí eu quero que este Remove All só seja exibido caso Products Length maior do que 0, então, caso contrário, nulo. Voltando ali, não existe o botão, inserir um produto, removi o produto, o botão some. Vou
colocar 3 produtos, cliquei, sumiu, está lá, cliquei, fechou o cart, implementado, testado, pronto para ir para revisão, QA e depois publicação em produção, com a segurança de que está tudo coberto por testes. Não é uma maravilha? Bom, era isso aí que eu queria mostrar para você. Então, biblioteca Zustand. Se você quiser chegar até a documentação, aqui está o repositório no GitHub. Tá? Uma rápida busca no Google por zustand.js ou zustand.js. Aí você tem acesso a toda a documentação. Tem mais ali algumas instruções bem legais. E aí você já sabe que é fácil trabalhar, então, com uma store sem muito boilerplate. Você tem ali algo vivendo no nível da aplicação que te permite controlar diversos pedaços de estado independente da hierarquia de componentes. Beleza? Valeu? Obrigado por ter assistido. Não deixe de conferir o meu curso Aprenda a Testar Aplicações JavaScript, no qual você vai aprender não apenas esse tipo de coisa, como diversas outras, como testes de integração e end-to-end tests. Beleza? Valeu, forte abraço, eu sou o Fábio Vedovelli.